Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nosso 6º dia de aula, Teologia Sistemática 6, matéria de escatologia, estamos falando sobre os anjos, e agora entraremos no próximo capítulo do Grudem, que é o capítulo 20, falando sobre Satanás e os demônios. Então, vamos concluir aqui, é o último bloco, as nossas aulas estão sendo gravadas, desde o primeiro bloco, tá bom? Vamos lá, Satanás e os demônios, meus irmãos. Leia para nós, Beatriz, por gentileza, filha. Estamos lendo o resumo do livro do Grudem, tá? O capítulo anterior nos leva naturalmente à consideração de Satanás e dos demônios, pois são anjos maus que um dia foram como os bons, mas pecaram e perderam o privilégio de servir a Deus. A exemplo dos anjos, também são seres espirituais criados, dotados de discernimento moral e elevada inteligência, mas desprovidos de corpos físicos. Podemos dar-lhes a seguinte definição: demônios são anjos maus que pecaram contra Deus e hoje continuamente praticam mal no mundo. Ou seja, essa é a definição do Grudem, né? Podem ver. Agora, olha que interessante, dentro da sua temática e dentro da sua construção, eles eram bons, mas pecaram e perderam o privilégio de servir a Deus. Guardem isso, irmãos. Tudo que aniquila o ser humano e os seres angelicais chama-se pecado, tá bom? E aqui, meus irmãos, eu até pus essa nota no meu livro-texto, tá? Olha que interessante. Esse é um dos maiores mistérios das Escrituras. Por que Deus perdoa homens, e aqui homem genérico e mulheres, e não perdoa Satanás nem os demônios? Talvez você já se perguntou. Essa é uma pergunta que nós não temos, assim, uma única resposta. Especulamos sobre várias respostas. Mas nós chegamos à seguinte conclusão, ou pelo menos uma delas, que é porque Lúcifer e os demais demônios foram criados individualmente como seres perfeitos. E eles deliberadamente e conscientemente escolheram se rebelar contra Deus, sabendo que suas escolhas jamais teriam volta. E mesmo assim, eles escolhem. Então, uma das ideias que nos vem é essa. Por quê? Desde que eles escolheram o mal, eles nunca mais voltaram atrás dentro da escolha do mal. Podem ver que desde que o homem é o homem, e desde a história da criação do homem, Satanás é o arqui-inimigo de Deus, que já que ele não pode ir contra Deus, ele escolheu ir contra a suprema criação de Deus. Por isso que ele tenta aniquilar o ser humano, desfigurar o ser humano e levar o ser humano para o mesmo lugar que ele também irá. Percebam que durante todas as revelações sagradas das Escrituras, no Velho Testamento e no Novo Testamento, ele jamais voltou atrás, ele jamais se arrependeu e ele jamais deixou de mentir, de matar, de destruir e de se rebelar contra Deus. E um dos seus nomes, inclusive, é adversário, é Apolion. Então, a gente entende isso. Certa ocasião, eu ouvindo um pastor pregar, ele contou um conto, uma ficção, que um pastor, salvo engano, presbiteriano, eu não conheço, já procurei essa obra, eu já procurei por meio de pesquisas e não achei, espero que eu ache, se algum dos meus irmãos encontrar. Alguém escreveu algo mais ou menos assim, que um dia, lá na eternidade, Satanás estava jogando na cara de Deus que a culpa dele ser mau era a culpa de Deus, já que Deus, sendo sábio e conhecendo todas as coisas, tinha criado os anjos e Deus, sendo sábio, sabia que Satanás escolheria o mal e Deus não fez nada para impedi-lo. Então, diante desse diálogo, o diabo estava culpando a Deus de que a escolha de Satanás ter escolhido o mal era de Deus e não era do diabo, ou seja, dele próprio.
E ali, nesse conto escrito por esse pastor, ele dizia que então Deus tomou a decisão de criar um ser e colocar nesse ser a imagem e a semelhança do homem. E disse para o diabo: olha, você verá que esses seres que têm a minha imagem e a minha semelhança, elas escolherão vir ao céu por livre e espontânea vontade, porque escolherão, mesmo como pecadores, escolherão me amar. Então, a criação do homem é uma resposta, segundo esse conto, à própria acusação do mal, mostrando que no caráter de Deus não há dolo, que tudo que Deus sempre fez, faz e fará é bom, perfeito e agradável. E se há uma ruptura na criação, jamais Deus é o culpado, nós sim que escolhemos, né, errado. Por isso que quando alguém vai ao céu, ele vai ao céu porque ele escolheu amar a Deus. Podem ver, meus irmãos, nós sabemos que a obra de Deus, ela vem sobre nós. Deus nos atrai, mas em algum momento nessa revelação sagrada nós nos entregamos a Ele conscientemente. Nós nos rendemos a Ele e nós escolhemos amá-lo e segui-lo até o nosso último dia. Mesmo sabendo que poderíamos virar as costas para Deus, por livre e espontânea vontade, escolhemos segui-lo, amá-lo e obedecê-lo. Então, esse conto representa também uma outra faceta e uma outra explicação sobre quem é Satanás e os demônios. Eles escolheram viver como um inimigo de Deus, sabendo que a Bíblia vai mostrar algumas coisas sobre eles e a gente vai estudar aqui. E a Bíblia também mostra que o grande desejo de Satanás foi ser igual a Deus, não foi ser superior a Deus, porque nada existe maior do que Deus. E é por essa razão que ele se desfigura. E é por essa razão que ele causa a rebelião. E é por isso que a gente entende que ele, ao mesmo tempo, como uma pessoa, um ser, né, ilustre, ele causa uma insurreição entre os seres divinos e arrasta com ele, como a gente já viu, segundo Apocalipse 12, 4-9, 1/3 dos anjos. É uma dedução. Percebam, meus irmãos, assim como os anjos, a Bíblia fala algumas coisas sobre Satanás e os demônios, a Bíblia fala também poucas coisas. A gente não tem muita informação, e algumas informações ainda estão no meio de alegorizações. Perceba, agora, isso tudo não invalida o fato de que Jesus expulsou o diabo, e Jesus lutou contra as trevas, e Jesus venceu o diabo. Isso que é o mais importante para nós. A existência do diabo, o arqui-inimigo de Deus, é real, e dos demônios. E a obra de redenção de Jesus em nós e por nós é uma obra tamanha que faz com que o diabo foi vencido por Jesus na cruz e nós, agora como servos de Deus, vencemos as hostes infernais pela graça de Deus conosco, tá bom? Tudo bem? Fechado? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, vamos continuar a nossa leitura aqui. Beatriz, por gentileza, a origem dos demônios. Quando criou o mundo, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Isso significa que mesmo o mundo angélico que Deus criara não tinha ainda anjos maus ou demônios naquele momento. Mas já em Gênesis 3, vemos que Satanás, na forma de uma serpente, tentava Eva ao pecado. Gênesis 3, do 1 ao 5. Portanto, em algum momento entre os eventos de Gênesis 1:31 e Gênesis 3:1, deve ter havido uma rebelião no mundo angélico, na qual muitos anjos se voltaram contra Deus e se tornaram maus. Joia. Então, aqui fala sobre a origem, né? E aqui é mais uma vez aquilo que nós já tínhamos comentado no bloco anterior, tá bom? Continuando aqui. Satanás como chefe dos demônios, meus irmãos. Sobre o que acabamos de ler, querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, vamos lá.
Satanás como chefe dos demônios. Pode ler para nós, Beatriz, por gentileza? Satanás é o nome do chefe dos demônios. Esse nome é mencionado em João 6, onde lemos: os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles. Ver também Jó 1, 7 e 2, 7. Aqui ele aparece como inimigo do Senhor, que impõe severas tentações a Jó. Do mesmo modo, perto do fim da vida de Davi, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. 1 Crônicas 21, 1. Além disso, Zacarias teve uma visão e contemplou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás, que estava à mão direita dele, para se lhe opor. Zacarias 3:1. O nome Satanás é uma palavra hebraica que significa adversário. O Novo Testamento também usa o nome Satanás, simplesmente tomando-o emprestado ao Antigo Testamento. Assim, Jesus, sendo tentado no deserto, fala a Satanás diretamente dizendo: retira-te, Satanás. Mateus 4:10. Ou eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Lucas 10:18. Aqui, voltando para aquilo que nós tínhamos comentado no segundo bloco, sobre a queda de Satanás no mundo, de Gênesis 1:1 até Gênesis, como a gente viu há pouco, né? Dando essa ideia, como a gente viu aqui, Gênesis 3. Então, assim, são mistérios que a gente não sabe distinguir direito. Agora, esse ponto é bem curioso, né, irmãos? Ó, Satanás como o chefe dos demônios. E percebam que o texto bíblico não vai explicar muito. Só vai falar que esse é o nome dele, só vai falar que é assim que ele se chama, e só vai mencionar que o significado do seu nome é adversário. Tá bom? Pastor, então quer dizer que o nome dele é Satanás? Segundo a tradição, segundo a revelação, esse é o nome que foi dado. Como ele era chamado? Por que ele recebeu esse nome? Então, percebam, irmãos, tem vezes que Deus ele não explica isso. E Deus fez questão de não gastar nenhum tempo explicando essa questão para nós, tá bom? É como se Deus dissesse de uma forma indireta: filhos, ele existe, ele é real. Notem ele aí. Prestem bastante atenção na atuação dele. Eu quero, inclusive, fazer um comentário aqui que eu até anotei para vocês, que é o seguinte, irmãos. Olha que interessante, né? Vocês já devem ter visto ou ouvido alguém comentar o seguinte: o diabo ele não existe. O que existe são as pessoas más hoje. Não é assim? O diabo não está aí solto. O diabo está nas pessoas. O diabo é o mal que as pessoas quiseram escolher viver, a maldade que eles praticam, né? Então percebam que essa ideia, né, é uma ideia utilizando da maldade dos homens como se o diabo não existisse. Lendo as Escrituras, nós sabemos que existe. Está claro, é nítido. Mas olha que interessante. Para nós que cremos em Jesus e no Novo Testamento, isso é mais claro, isso é mais visível. Mas os nossos irmãos no Velho Testamento, eles não tinham uma percepção tão aguçada de Satanás. Podem ver que a gente vai ver alguns episódios de Satanás. Aonde? A gente vai ver Satanás ali em Gênesis, a gente vai ver o Satanás aqui, de fato, em Zacarias, a gente vai ver Satanás aqui no recenseamento com Davi, a gente vai ver Satanás aonde? A gente vai ver Satanás ou um demônio entrando em Saul, a gente vai ver um espírito de mentira da parte de Deus entrando nos falsos profetas. Mas percebam, no Velho Testamento, qual era a cosmovisão deles? Que as pessoas eram más também. Pode ler os Salmos de Davi. Davi, com muita frequência, vai falar o seguinte: Senhor, me livra dos homens maus, maldosos, pune eles. Não é assim? Com muita frequência? Davi não vai chegar a fazer como Paulo no Novo Testamento: Senhor, repreende o maligno. Agora, olha só que curioso, nós temos alguns hábitos de expulsar o mal. A gente fala com o mal ou com o Satanás personificando, não é? Vai embora, espírito do mal. Quando a gente personifica o mal,
tem horas que a gente pode cair em algum exagero. Eu sei que muitas vezes, ou no calor da retórica, ou na licença poética, ou mesmo no devaneio ali da espiritualidade, a gente pratica isso, mas quando a gente vai e personifica o mal, sai daqui espírito de morte. Entendeu? Existe espírito de morte? Entenderam o que eu quero dizer? Existem o mal, o maligno, que atua lançando seus dados inflamados. Mas é bem interessante, cuidado para a gente não personificar, porque tem hora que a gente acaba indo para uma vida espiritual assim muito repleta de personificações, né? É o espírito do mal, é a seta do maligno, é o demônio tal, entenderam? Ou seja, a gente acaba tendo, eu diria, uma fé um pouco ingênua. Isso acaba nos atrapalhando. Mas voltando para os dias de Davi. Na visão de Davi, peguemos, por exemplo, Salmo 64. Depois leiam o Salmo 64. Davi vê os maldosos como inimigos, de carne e osso. E ele pede a Deus que Deus puna os maldosos. Davi não se preocupava se eram demônios ou se eram pessoas ruins. Davi apenas falava: Senhor, trata desses maldosos e que eu possa ser um bondoso. O Antigo Testamento vai ter essa relação. Ele vai mostrar, por exemplo, os inimigos do povo de Deus como pessoas más, indiferente das suas religiões ou dos seus credos. Se havia maldade, era algo voltado ao inimigo. Se eram outros povos, mesmo que crescem em outros deuses, mas eles não eram maldosos, mesmo que a fé deles fossem erradas, eles toleravam, porque eles notavam essa relação mais física mesmo. Já a ideia do inimigo e dos demônios, elas vão ser muito mais acentuadas aonde? No Novo Testamento. No Novo Testamento, a percepção de Satanás, a percepção dos demônios, ela vai ser muito mais acentuada, aliás. Tomé, fique em paz. Deus abençoe, meu irmãozão. Então, no Novo Testamento, a percepção de Satanás e dos demônios é muito mais dramático, é muito mais acentuado, e o próprio Senhor faz questão de trazer isso à tona. E ele mesmo vence, ora, Satanás no início do seu ministério, e depois também ele vence quem? Ele vence os demônios e ensina os seus discípulos, inclusive a expulsar demônios. E percebam que há uma mudança entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, no próprio ministério de Jesus. O exorcismo se torna muito mais real. No Velho Testamento, a gente tem episódios como Davi tocando a harpa para Saul e o espírito maligno deixando. Nós temos Nabucodonosor ficando ali com um espírito, pelo menos entendemos, durante sete tempos, que a gente não sabe dizer direito quanto foi aquele período, depois ele é curado, ou seja, Deus intervém nos homens e liberta-os. Já no Novo Testamento, a gente vê a figura ali do servo de Deus sendo o canal de Deus curando e demonstrando essa batalha espiritual que realmente Jesus veio vencer. Nas últimas aulas que nós falamos, inclusive, sobre aquelas analogias e as interpretações alegóricas, que nós, inclusive, utilizamos aqui o material do reverendo Leandro Lima, se não me engano, não foi isso? Era isso o nome dele? Isso. Nós, inclusive, falamos algo que, na percepção do reverendo, ele usa muito o quê? Que Jesus, ele declara ali aos gregos, eu até compartilhei com vocês na classe, né? Que ele lá em João 12, 31, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E no João 12, 32 diz, e quando for levantado da terra, todos os homens atrairei a mim. Segundo o reverendo Leandro Lima, ele coloca que ali inaugura-se o milênio, e que ali Jesus vence o diabo e acorrenta o diabo. Eu não tenho essa percepção, meus irmãos. Na minha opinião,
O povo de Deus lá no Velho Testamento, e não só o povo de Deus, mas todo aquele que desse ouvido a Deus, ele já estava vencendo o mal. Podem ver que Deus começa um povo como Abraão, mas Abraão dedica dízimos a Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Um sumo sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, era um servo de Deus. Nós vemos uma outra figura também no Velho Testamento, como é o sogro de Moisés, Jetro, de Midian, que também entendemos que, de alguma forma misteriosa, ele seguia o Eterno. E ele também, de fato, não estava diretamente ali com o povo de Deus. Nós temos uma outra figura, que é a figura, por exemplo, de Ciro, o eleito de Deus. Ou seja, o que determinava na minha concepção, eu entendo, reverendo, eu admirei a linha de raciocínio dele, mas o que fazia o povo de Deus ser, de fato, um povo diferente era a obediência ao Eterno. Na minha concepção, quando ele diz também que Israel não fazia missões, eu também não concordo. Por exemplo, Israel nasceu para ser missionário naquele contexto. Israel era o povo eleito de Deus, sacerdote de Deus, sacerdócio para todas as nações da terra. Ou seja, Davi exemplificou muito bem esse papel missionário. Davi quase não saiu ali de Israel, de Canaã, e foi a algumas nações ali próximas. O rei Davi, ele não viajou para outros lugares longínquos, mas a mensagem dele chegou e a fé dele. Porque Davi, quando ele escreve as suas poesias, ele desafiava todos os povos a adorarem o Senhor. Podem ver que os salmos de Davi são salmos missionários. Ele desafia que todos os habitantes da terra adorem a Deus. Quando a gente vai estudar um pouco o profetismo de Israel, vocês verão que os profetas de Israel, eles foram sal e luz ali na tribo do sul, na tribo do norte, em especial, e depois na Síria, em Damasco, entre os fenícios. Ou seja, então Israel fazia um papel missionário, sim. O Deus de Israel era para ser adorado em todas as terras. Podem ver que lá na Babilônia aprenderam a adorar a Deus, lá no Império Medo-Persa. Ou seja, o problema é que muitas vezes o povo de Deus não se tornava um sacerdote para todas as nações. Esse foi o problema. Eles ficavam voltados para eles próprios, né? Então, assim, na minha concepção, essa luta entre Satanás sempre existiu, mas agora no Novo Testamento há essa dinâmica maior, há essa mudança, e essa mudança muda tudo, né? Dando esse destaque muito mais repleto de batalha mesmo, né? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente já vai voltar, né, a trabalhar sobre as profecias, mas, assim, eu fiz questão de comentar, né, essa minha visão, né? E aqui, mais uma vez, né, irmãos, olha só que interessante. Em Cristo, todo o cosmo foi restaurado. Cristo é o segundo Adão. Logo, ele vence de fato, sim, Satanás. Mas percebam, no Velho Testamento, o povo de Deus, Israel que era eleito, quando desobedecia a Deus, eles também eram surrados pelo diabo. Deus permitia com que o diabo surrasse. E a gente vê dois grandes episódios no meio do povo de Deus, que é o cativeiro assírio e depois o cativeiro babilônico. Mas aqui na história da igreja também algo parecido acontece. Porque a igreja de Jesus, quando ela também pratica qualquer pecado, o diabo surra ela. Não a surra da perseguição, mas uma surra, eu diria, de uma postura onde essa igreja perde a sua identidade, perde o seu poder, perde o seu vigor. Ela fica uma igreja ou morna ou literalmente fria, né? Então, só para a gente fechar aqui, vamos dar uma pausa, né? Eu queria ter concluído também esse capítulo, mas aqui a gente vai ter bastante slides, irmãos, então não vai dar para a gente concluir, tá? Então, paramos aqui logo no início. Só para eu concluir, eu queria fazer
um último comentário, né? Lemos aqui Satanás como chefe dos demônios. Então, o que acontece, meus irmãos? Eu queria fazer um comentário. Lembram que quando Pedro, ele de fato, ele chega para Jesus, né? E não, falta pouca coisa, mas eu queria trabalhar melhor esses pontos, porque pode aqui dar alguma dúvida, então a gente continua a partir daqui. Lembra que quando Pedro, Jesus pergunta, né, quem ele era, e para os apóstolos, e Pedro diz, né, que tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e aí Jesus elogia Pedro, dizendo, bem-aventurado é você, Pedro, porque isso não foi a carne nem o sangue que te revelaram, né? Jesus dá um elogio a Pedro. Logo depois, Jesus está dizendo, logo na sequência, ali no mesmo diálogo, olha, eu vou morrer, eu estarei tendo que partir, e aí Pedro também vem e diz, não, o senhor não vai morrer, a gente não vai deixar o senhor morrer, e ali Jesus diz o que para Pedro? Vocês lembram o que acontece? Quais são as palavras? Hã? Atrás de mim, que era Satanás, estava usando ele, né? Isso, mas quais eram as palavras? Arreta-te, Tá te digo. arreta-te, Satanás. Porque tu não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Eu pergunto, a gente vai ver já se o crente pode ficar em possesso. Mas vamos lá. Pedro estava possesso por Satanás ali? As palavras dele, não, né? Então, Pedro estava ali possuído com um espírito maligno, porque a gente vai ver que o espírito de Satanás ele entra em Judas na hora da ceia. Mas o espírito de Satanás entrou agora em Pedro? Percebam, um minuto anterior, Jesus disse, bem-aventurado és tu, Bar-Jonas, né? Pedro, filho de... E dá aquele elogio, porque você não falou da parte dos homens, você falou da parte de Deus. E na sequência, Pedro dá uma bola fora. Ele faz um gol de placa e agora faz um gol contra. Então, aí eu digo, vamos lá. Pedro estava com Satanás? Não, não estava com Satanás. Jesus está dizendo o seguinte, arreta-te, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Guardem isso, irmãos. Muitas vezes, uma pessoa não precisa estar possessa do diabo. Basta as informações, ou as palavras, ou a vida deles estarem sobre a condição humana. Quando nós estamos vivendo a nossa humanidade caída, a nossa racionalidade, que vai contra a palavra de Deus, já estamos no território de Satanás. É isso. Eu não preciso estar com o diabo ou os demônios sobre mim. No momento que eu ajo contrariamente à palavra de Deus, eu já estou seguindo os critérios de Satanás. E bendito seja Deus quando entendermos Deus nos repreender. Está entendendo? Vamos lá. Pegar um exemplo aqui bem prático. Alguém chega, está tendo problema no casamento, e aí a pessoa vomita ali os problemas, e aí vem o servo de Deus, não, é isso mesmo, tem jeito não, está difícil, né? Estão brigando muito, tem que separar. Opa, peraí, isso daí são palavras que estão realçadas nas Escrituras, são palavras da sociedade caída. Se eu sou um servo de Deus, eu não posso endossar o divórcio simplesmente por causa de uma briga. Para eu endossar um divórcio, tem que ter, no mínimo, alguns critérios que as Escrituras me digam o que é. E mesmo quando as Escrituras me dizem o que são, o perdão ainda é o melhor caminho, não é? Percebam, muitas vezes a gente começa a endossar o mundo. Ora, se eu endosso o mundo e esse mundo vai contra a palavra de Deus, eu estou seguindo o quê? A natureza humana. E a natureza humana, diante da perspectiva desse texto de Mateus 16, 23, a gente já está seguindo Satanás. Ficou claro? Sabe aquela ideia? Deus não vai fazer. Ser incrédulo, por exemplo. Deus não vai salvar fulano. Não, quem vai salvar é Deus. Eu não sei quando vai acontecer.
ter dúvida de quando vai acontecer, como vai acontecer, mas Deus pode fazer. Percebam que muitas vezes a gente entrega a nossa consciência ao quê? À mente humana, e essa mente humana que vai contra a palavra de Deus. Agora, presta bastante atenção, nem tudo que a mente humana faz vai contra a palavra de Deus. Por quê? Tem um monte de pessoas que estão casadas e elas sabem que eles têm que lutar pelo casamento enquanto tiver vida. E não precisa ser cristão para lutar pelo casamento. Não precisa ser cristão para fazer bondade. Não precisa ser cristão para viver uma vida ética e moral. Estão entendendo? Então tem um monte de gente. Não é porque é algo humano que é anti-Deus. Agora, quando é algo humano que vai contra a palavra de Deus, aí sim a gente já está no terreno do inimigo, mesmo não estando possuído pelo inimigo. Interessante, não? Esse texto de Jesus repreendendo Pedro é bem desafiador. Então, meus irmãos, o diabo existe. Que Deus nos dê discernimento para não cairmos em nenhum engodo dele, nenhuma seta dele. Que a gente possa lutar contra ele e saber que Deus irá vencer todas as batalhas. E que a nossa mente fadada à fraqueza, ao desânimo, muitas vezes à emoção, saiba de uma coisa, nós venceremos o diabo porque Deus já venceu e ele disse para nós que aqueles que são de Deus, o maligno não nos toca, então a gente é dele, ponto final, a gente está com Deus e Deus continuará do nosso lado. Amém? Tá bom, meus irmãos? E aí a gente vai terminar essa parte na próxima aula, tá bom? Alguma pergunta? Pastor, nessa parte que você falou da cosmovisão, né, que eles tinham no Antigo Testamento. Então era por isso que às vezes era para eles destruírem outros povos e acabavam não destruindo? Geralmente, o fato deles destruírem é porque no Velho Testamento, Beatriz, não é que Deus queria que destruíssem, tá? Uhum. As destruições, a gente vai trabalhar bastante esse ponto em missões. As destruições do povo de Deus, quando eles praticavam com outras nações, eram quando Deus queria exercitar juízo sobre essas nações, porque essas nações elas estavam caminhando de forma errada e praticando mal contra outras nações ou contra o povo de Deus. Então, quando a gente vê Deus mandando, por exemplo, o exército de Deus indo atacar alguém, é porque antes esse exército queria o aniquilamento do povo. Ou esse povo, essa nação, praticava um mal muito grande entre eles próprios e entre os outros. Então aí Deus, geralmente, nem em todos os casos, Deus enviava a nação de Israel, Deus enviava outra nação. Então, no Velho Testamento, assim como hoje nós temos o judiciário, e nós temos o executivo, e nós temos a polícia que pratica a justiça, no Velho Testamento, os servos de Deus também eram instrumentos de justiça. Agora, olha que interessante. Quando o povo de Deus também pecava, Deus usava até os ímpios para praticar justiça contra o povo de Deus. Porque Deus não é injusto, né, Beatriz? Né? Então, assim, não sei se eu te respondi. Tinha mais alguma coisa? Não, respondeu sim, aqui eu lembrei da parte dos tal amalequitas, acredito também que lá na parte de Josué, né, ali dos juízes, então eu pensei que talvez poderia ser por isso, né, Deus tá falando para ele destruir, mas ele, não, fulano é bonzinho, e desobedecia. Isso, não. Então, quando Deus mandava destruir, Beatriz, era porque era um povo... pense assim, pense alguém que já praticava muita maldade. Vamos pegar um exemplo, Beatriz? Balaão. Balaão foi um profeta que recebeu o dom de Deus e que depois se corrompeu. Balaão é lembrado como um profeta falso, não porque ele era falso desde o começo, mas porque ele se corrompe. Podem ver que Deus fala com ele e ele mesmo assim insiste. E quando ele perde o pleito na batalha, mesmo assim ele era tão irretratável que ele criou aquela cilada de fazer com que mulheres se deitassem com os israelitas para levá-los à adoração. Pode ver que Balaão não se deu por vencido em nenhum momento. Deus fala para ele, não faz isso.
E aí ele vai e consulta Deus de novo, como se Deus voltasse atrás. E aí Balaão insiste, vai até o final, perde, porque não consegue amaldiçoar, e depois ele cria uma cilada. E qual era a cilada? Fazer com que os filhos de Deus se deitassem com as mulheres cananeias e ali acontecesse a idolatria. Então eles cometeram 2 pecados, a sexualidade e depois a idolatria. E aí veio o castigo de Deus contra o povo de Deus. Mas quem foi o mensageiro que criou essa arapuca? Foi Balaão. O texto bíblico vai mostrar. Então perceba que no Velho Testamento, quando Deus ataca as nações, por exemplo, as nações cananeias, Beatriz, por que Deus destruiu as nações cananeias? Só porque eles ficaram ali em Canaã? Não, porque eles eram maldosos, Beatriz. Há achados arqueológicos, não sei se você vai lembrar, talvez em geografia a gente quase não tratou sobre isso, mas a gente vai tratar nos demais módulos. Algumas casas dos cananeus, eles sacrificavam o seu filho na coluna principal da casa, Beatriz. Os cananeus, eles eram muito cruéis. Eles tinham sacrifícios em que eles pegavam bebês, havia uma imagem que era colocada fogo dentro dela, e ele ficava com a mão assim, depois puxava essa mão. E os cananeus faziam sacrifício de seus filhos, Moloque. Então, quando Deus fala para Josué destruí-los, não é porque Deus não tinha dado chance, mas porque eles eram irretratáveis. Pode ver que Deus deu chance para Raabe, Deus deu chance para os gibeonitas. Se os cananeus se arrependessem, todos eles seriam perdoados, mas eles eram pecadores contumazes. E o fato deles quererem o mal, não só das outras nações, mas de Israel, eles desejavam matar Israel. Então Deus permitia com que agora o próprio povo de Deus lutasse contra eles e exercesse o juízo, entendeu? Então no Velho Testamento tem isso. Então assim, por isso que no Velho Testamento a gente acaba não vendo diretamente, muitas vezes, né? Vamos imaginar aqui, né? Josué fazendo uma campanha de jejuns e oração para expulsar os demônios dos cananeus. A questão é que os cananeus não queriam ser libertos desses demônios, entendeu? Não é que isso não podia acontecer. Porque nos dias do Novo Testamento, o descortinar da espiritualidade fica mais aguçado. Perceba, Beatriz, tem vezes que a gente vai compreendendo as coisas melhor, né, com o tempo, né? No Velho Testamento não quer dizer que não existia demônio, claro que existia, o tempo todo existe. Mas a gente vai vendo o seguinte, que os demônios estão muito ligados à bondade das pessoas, à maldade das pessoas e à corrupção. Lembra-se de Sodoma e Gomorra? Olha a atitude dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Eles queriam pegar aqueles anjos e deitar-se com eles. Era um grau de depravação tão grande, e nesse grau de depravação que só sobrou a eles a punição. Podem ver que o Ló oferece as suas filhas virgens, e eles falam, nós não queremos elas, queremos eles. Então dá uma ideia de uma degradação moral imensa. Então, o pastor, porque Ló não orou, jejuou, e os anjos não falaram, porque quando uma pessoa está entregue aos demônios, muitas vezes ela sabe que estão entregues. Vamos fechar aqui com um quadro, Beatriz e irmãos. Nos finais dos tempos, as pessoas estarão seguindo os demônios conscientes e se levantarão conscientes contra Deus. Quando cair algum flagelo de Deus na terra, eles ainda se levantarão contra Deus de forma consciente. Então, presta bastante atenção o cenário dos sinais dos tempos. Eu faço uma leitura literal. E qualquer semelhança é mera coincidência, não é? Os nossos dias não estão assim? As pessoas não estão seguindo o mal consciente, sabendo que as trevas, que é Satanás, hoje já não existe o culto a Satanás, já não existe a Bíblia de Satanás, ou seja, percebam que a sociedade ela está maldosa, perversa, e ela perdeu qualquer bom senso a si própria, a sua família ou ao próximo. Alguns ainda valorizam os seus, mas querem o mal do próximo.
o oponente merece a morte. Não, o oponente não merece, assim, só a minha discordância, merece morrer, não merece existir. Não é assim que a gente está vivendo? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Então percebam que o Apocalipse, quando Deus derramar os seus flagelos e o seu juízo sobre a terra, é nesse contexto. E a gente está ou não vivendo esses dias? Por isso que a gente tem que orar para Deus mudar o coração dos homens, para que esse tempo ainda, quem sabe, né, demore um pouco mais, para que mais pessoas se convertam. Mas a gente está vivendo isso. Pode ver que o episódio de Charlie Kirk, irmãos, mesmo que a gente não, muitas pessoas podem até não concordar, mas desejar a morte dele como desejaram, festejar, celebrar, é uma coisa macabra. Irmãos, nós somos cristãos, nós não podemos desejar a morte de ninguém. Tivemos essa semana a tragédia no Rio de Janeiro com os traficantes. Meus irmãos, a gente tem que orar. A gente não pode falar, porque eram traficantes, porque é o crime organizado. Não, são almas. São almas que foram, eu diria, ludibriadas por Satanás, pela maldade, por uma sociedade corrupta, e não era para ser assim. Eu não tenho dúvida que pais honrados, pais, quem sabe, tementes a Deus, que nunca cometeram um deslize, viram um filho se perder para o crime, para o tráfico. Perceba que a nossa falta de amor, e eu estou dizendo aqui que eu não tenho dúvida que não deve ter tido no meio do povo de Deus palavras assim, merecem morrer mesmo, porque são traficantes. Não, meus irmãos, traficante merece o perdão. Bandido merece o perdão, corrupto merece o perdão. A resposta para a nossa vida chama-se Jesus Cristo. Ele morreu para nos perdoar. No dia que a gente perder essa verdadeira mensagem, a gente perdeu o verdadeiro evangelho. Então a gente não pode, sabe, porque virou um discurso de esquerda, de militante, não sei, esqueça essas bobeiradas. Os políticos são vaidosos, são o que são. A gente precisa resgatar a verdadeira essência. Uma pessoa está na prostituição, está no crime, está na droga, que Deus possa salvá-lo, libertá-lo, transformá-lo e que a gente jamais possa perder a esperança disso. Você entende, Beatriz? A gente está no mesmo cenário, só que agora a gente tem mais clareza. Mas aí eu pergunto, a gente está no Novo Testamento ou está no Velho Testamento? A gente está na Nova Aliança ou na Velha? Está apresentando na Velha, tem que mandar matar. Entendeu? Então, eu não estou falando aqui, Beatriz, eu estou falando assim, nosso contexto, né? Tanta miséria, de tanta corrupção, de milícias, de vaidades, irmãos, me perdoe o último comentário. Quando a gente vê tanto desvio que foi praticado na pandemia, com os governos, prefeitura, as pessoas, muitas vezes até de boa índole, elas vê tanta coisa errada, que nem tantos desvios nas máquinas públicas, nas empresas, que as pessoas começam a aceitar que fazer a coisa errada é o certo. Nós não podemos aceitar isso. É por isso que Deus nos chamou para ser sal e luz. Mas quando pegam pessoas que perderam as suas empresas, perderam os seus empregos, e vêm políticos corruptos se enveredar e que por um caminho errado de corrupção e que o crime está compensando, porque agora a lei está validando que aquilo que foi decidido como punição não é mais punição, ou seja, as pessoas perdem a esperança e começam a praticar erros. Eu sei que nosso país está vivendo um caos e está vivendo esse problema imenso na questão da jurisprudência, mas nós fomos chamados para ser sal e luz. A gente não tem muita escolha. Ou a gente é crente de verdade ou não, né? Então que Deus nos ajude, porque estamos nos finais dos tempos, né? Tá bom? Me desculpem, alonguei um pouco a mais, né? Até não era para ter alongado, mas eu acho que nesse contexto de batalha espiritual tem tudo a ver com os finais dos tempos, né, Beatriz? Né, irmã Miriam, né, Diego? Né, irmãos? Tem tudo a ver, Amém. né? Amém. Que Deus nos ajude, né? Que Deus nos ajude. Pastor, mas isso daí que você falou, você falou da destruição que a Beatriz tinha comentado, e por mais que Deus ele mandasse o povo destruir as outras nações, mas ele sempre usou de misericórdia, porque se você for ver desde Abraão até Isaac e Jacó, e conforme for passando o povo de Israel, ele sempre falava que ia dar a terra
mas dos perizeus, dos fariseus, dos amoreus, só que ele falava que a iniquidade não tinha chegado ao ponto máximo, mas isso era uma questão também de misericórdia para o povo, mas felizmente o povo não... Como acontece com o nosso país. Diego, irmãos, nós estamos sob juízo ou não? Estamos, irmãos. Por que Deus não destruiu ainda o Brasil totalmente? Porque Deus está dando chance de arrependimento e misericórdia. Entendeu? Pode ver que a história se repete em cada geração, em cada contexto. E é por isso que a gente está aqui. A gente não está aqui para ser juiz. A gente está aqui para ser a mensagem de esperança. Quem é a grande esperança da nossa nação? Jesus Cristo. Isso aí. Pode mudar os corações, né? E que Deus nos livre, né, de algo pior. Tá bom, meus irmãos? Amém. Beleza? Então, olha, vamos correr no Bem. próximo módulo e quando chegarmos, deixa eu até antecipar para vocês, porque aí depois eu vou também só dar uma pincelada rápida nos capítulos 41, 42, 43, que eu quero voltar para os... Hoje é a nossa sexta aula, teremos apenas 10 aulas nesse módulo, tá, irmãos? Então, porque está dando para a gente fazer uma boa síntese, né? Então, eu queria voltar para algumas temáticas mais do Apocalipse com vocês, tá bom? Então, vamos tentar correr para a gente poder ganhar tempo, tá bom? Então tem mais 2 semanas então, né, pastor? Mais 2 semanas, Fechou. né? Pretendo ter mais 2 semanas. Espero que corra tudo bem. Se precisar, fazemos 11 encontros, tá bom? Mas Tá. vamos tentar fazer 10, porque eu acho que vai dar. Eu Tá creio bom. que vai dar, tá bom? Tá bom. Fechado? Fechado. Deus abençoe, meus irmãos. Pessoal, Bom graças a final de Deus, semana. boa noite a todos. Boa noite, graças a Deus. Deus abençoe. Paz. Paz sempre. Deus abençoe. Amém. Boa noite, meu irmão.